Espero que tenha sido divertida a parte da caracterização, porque agora nós vamos entrar em características. Bom, agora que nós falamos como se constrói, bom, na verdade se desenvolve a sua personagem pra você mesmo antes de colocá-la na história, vamos vamos dar agora as funçõezinhas, né, as básicas. Primeiro, a primeira característica que você tem que definir é função. A atividade natural que o seu personagem desempenha na narrativa. Alguém consegue me responder quem é o o primeiro lugar de uma história? Exatamente, o protagonista, né. O protagonista e também personagem principal, tá. É bom dizer que pode haver mais de um personagem principal e ser considerado protagonista. Claro, há autores que tendem a brincar com esse tipo de função, que acaba matando um tipo de personagem principal, que é aquele que acompanha o personagem, o protagonista. Mas, em si, na literatura, só existe um protagonista, tá? E é bom dizer que protagonista e personagem principal é a mesma coisa. Só que quando nós vamos falar sobre a morte de um personagem que é dito como protagonista, né? Um dos protagonistas, é melhor usar personagem principal, porque quando nós falamos protagonista é um só. E tem esse incômodo que nós falamos. E pode ser dividido como duas formas. O herói, que é uma figura arquétipa, né? Que reúne em si os atributos necessários para superar um ou mais determinados problemas de dimensões épicas. E em seguida, nós temos o anti-herói, que são aqueles personagens que não possuem as virtudes tradicionalmente impostas aos heróis. É aquele personagem que tá na área cinzenta. Não é nem herói, nem vilão. Ele é um indivíduo que não pende pra nenhum dos dois lados. E é bom avisar que esse tipo de personagem é muito difícil de trabalhar, porque ele sempre assim, muitos autores cometem deslizes. Então, por mais que cative por ser uma coisa fora do padrão, né, aquele personagem que não quer fazer nem o bem ou o mal, porque o herói sempre tá buscando o bem pra ele, muitas vezes, tá, mas pode ser o contrário. O anti-herói cativa bastante os leitores por ser fora do eixo comum, do esperado. O primeiro lugar de uma história no mundo comum do personagem. É, basicamente, se você tá contando uma história, vai ser, né? Basicamente, o protagonista ele, daquele universo ali. Mas ele não precisa exercer uma função que lidere o mundo que ele vive, tá? É bom dizer que é a história que ele vive que ele é o protagonista. É o, a linha narrativa que ele vai protagonizar. Muitas vezes tem muitos autores que trabalham diversos personagens para histórias diferentes naquele mesmo universo. Então não tem necessidade dele salvar o mundo, por exemplo. Não. Pode ser que ele só queira, sabe? Eu vou usar o exemplo que eu tava tendo de aula de roteiro, que é vamos dar o caráter pra ele. Ele é bondoso, mas ele foi preso por tentar ajudar a família dele, que passava fome, e o homem, protagonista, acabou preso. A história começa com ele sendo solto da cadeia. O objetivo dele é o quê? Construir hã, um lar para sua família. É dar segurança monetária e como um ex-presidiário, ele não consegue trabalho. É muito difícil. Então a linha narrativa começa com ele tentando um emprego. E as dificuldades são dadas para ele. Ele não vai salvar mundo nenhum. Ele vai querer dar um lar, uma segurança para a família dele. Então ele não precisa comandar aquele universo. E aí, você pode apresentar as dificuldades. Por exemplo, ele basicamente quer montar uma barraquinha de hot dog e as pessoas não querem um ex-presidiário perto daquelas ruas. Então as dificuldades já começam a aparecer. E como é que você resolve? Ah, você começa a escrever. Em seguida, vamos pro antagonista. Bom, o antagonista não necessariamente é vilão, tá? Igual como o protagonista não precisa ser um herói,
dito. Mas que ele vai ter virtudes de herói naquele tipo de narrativa, tá? Mas sim, que cria um clima de tensão e conflito em oposição ao protagonista, tá? Os antagonistas, eles dão profundidade ao enredo, porque eles começam a dar conflitos e trabalham arcos, tá? É muito bom o autor trabalhar o arco do próprio antagonista. Dá espaço para ele se desenvolver. Por quê? Porque com o vilão que cresce junto com o protagonista, né? O vilão, entre aspas, né? O antagonista. Ele, ele vai dar mais peso pra obra no final. Porque ele é o antagonista, cara. Tem que ser tão grande quanto o protagonista. E vale dizer que você pode trabalhar com antagonistas de arco, que são, né, antagonistas secundários. E estes vão aparecer só por arcos momentâneos, enquanto você desenvolve o teu antagonista principal. Agora vamos para o terceiro importante tipo aqui, o deuteragonista. Deuteragonista é o personagem que a possui um papel secundário na narrativa. É um segundo ator. Basicamente, também temos o tritagonista, que é o terciário. O que eles são? São personagens que podem acompanhar o seu personagem principal, o protagonista, como eu já falei, que muitas vezes é um. E esses personagens podem ser muitos aqueles, tipo, o Sasuke e a Sakura, né? São o deuteragonista e o tritagonista. Mas, você pode, como eu falei, os personagens principais eles podem ser mais. O deuteragonista, ele muitas vezes só acompanha por um arco. Eles são personagens desenvolvidos para acompanhar o personagem principal por determinado tempo e depois perder o papel dele. É válido dizer, tá? Muito importante isso, que em web novel, muito personagem é descartado. Muito personagem é descartado. Que não precisa ser desenvolvido. Então é comum ter esse tipo de personagem. Por exemplo, pode ser colocado como um mentor daquele personagem que vai levar até determinado ponto e deixá-lo ir seguir a sua vida, porque ele chegou no ponto onde precisava largar. O protagonista é esse tipo de personagem. Ele vai ter um determinado tempo, uma certa ação a se alcançar, em seguida ele deixa o papel principal. E aí nós voltamos pro protagonista, né? Então, podemos desenvolver esse tipo de personagem em arcos. E pro final, tá? A última função que um personagem pode ter, secundário, né? O secundário, nós podemos separar até em algumas categorias aqui, como secundário maior, secundário menor, o figurante, coadjuvante, tem todos esses tipos de nomenclaturas, mas no final são todos secundários. São aqueles que compõem só o elenco da trama. Eles não vão ter destaque narrativo, eles podem ser pontos principais até em alguns pontos de arco, para só entrelaçar no pilar principal do enredo. São peças para só desenvolver enredo. Muitas vezes só vão ter nome, alguma açãozinha. São personagens para serem descartados, querendo ou não. Então, quando entra um secundário maior, ele pode acompanhar até parte do enredo, parte de alguns arcos. Então você precisa definir quem é o secundário maior, que é aquele personagem que vai acompanhar um arco inteiro, alguns capítulos, e secundário menor, que só vai aparecer por um, para introduzir alguma coisa simples. Definidas as funções, podemos entrar na parte da personalidade.